Agora na Itatiaia, o boletim da Inter em Go Soccer Week na X-Series. A Rádio de Minas, direto da Flórida. Oferecimento Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. Bora fazer a primeira conexão do dia com os Estados Unidos dentro do Bastidores. Cláudio Rezende chegou hoje na terra do Tio Sam, já está na gringa, passando a mesma friaca que Emerson Pansieri está passando há uma semana e meia. Tudo bem contigo, Cláudio Rezende? Quais são as quentes do Galo nesta terça-feira? Um abraço. Um abraço, boa noite a você, Rafa. Boa noite também ao Emerson Romano, a todos que nos acompanham. 14 graus a temperatura neste momento. Como tá caindo agora à tarde, já estamos tendo aqui o início da noite, 2 horas a menos em relação a Belo Horizonte, então hoje, agora aqui tá pouco mais de 6 horas da noite, então agora tá caindo a tarde aqui. E aí vem aqui em Orlando, na Flórida, a Itatiaia marcando presença agora também do lado atleticano. Chegamos e já estamos no aguardo da delegação do Galo, que vai chegar amanhã, Rafa. Amanhã, jogadores do Atlético chegam aqui bem à noite e a partir desta quarta-feira já começa a preparação do time aqui na Flórida, em Orlando, para esses 2 jogos importantes. No início do trabalho do Cuca contra o Cruzeiro, o clássico sábado, e no outro sábado, no dia 25, o Galo vai enfrentar o time da casa, o Orlando City. Mas tá muito quente no Atlético a questão de reforços, né? A torcida tava na bronca, a torcida tá ansiosa, né, para novos jogadores, principalmente pro ataque, e alguns nomes começam a clarear no Atlético, né, Rafa? Pois é, Cláudio Rezende, a gente soube a partir da coletiva do Cuca, né, que seriam 2 nomes para o ataque, mas que ele também está à procura de outras peças para reforçar o elenco do Atlético. E veio essa informação hoje lá do Rio de Janeiro. Te agrada o nome que está em pauta no Atlético, o jogador do Botafogo? Você tá louco, né? Um abraço pro Cláudio. Você tá louco. Cara, você imagina você ter 2 atacantes de força, de explosão física, como o Júnior Santos e Hulk no mesmo time. Já imaginou? 2 caras que é o famoso que arrasta bonde. Você tá louco. É artilheiro. Olha só, o cara fez gols na Libertadores, ficou um tempo grande afastado por causa de lesão e voltou marcando, né? Quer dizer, o nível dele é outro e pra mim é um baita de um atacante, tá louco. Aí é reforço prateleira mais do que de cima. De peso mesmo, né? 30 anos de idade. Peso são nós 2. Ah, isso é verdade. Ele tá no shape. O Júnior Santos, que tem 30 anos de idade, ele nasceu em 11 de outubro de 94, é lá da Bahia, de Conceição do Jacuípe, e está na mira do Galo e não se reapresentou ao Botafogo, né, Rezende? A gente entrevistou o Vitinho aqui no Bastidores na semana passada. Vitinho falava, né, que os jogadores titulares do Botafogo se reapresentariam depois. Essa reapresentação foi hoje e tem até um comunicado do Botafogo falando da situação do Júnior Santos e também de outros atletas que se reapresentariam depois. São os casos também do Savarino e do Bastos, Cláudio. O Atlético estaria disposto a pagar pouco mais de 7 milhões de dólares para a negociação aí do Júnior Santos. O Botafogo inicialmente está querendo 8 milhões de dólares e essa situação possivelmente vai se acertar, não está muito longe, né? Esses valores aí não estão longe. E tem o desejo do jogador, né? Que pode pesar bastante se realmente o Júnior Santos, que vem conversando com o Cuca nos últimos dias, ele der esse ok ao Botafogo. O que eu conversei hoje com colegas do Rio de Janeiro é o seguinte, viu, Rafa e Romano? A situação do Júnior Santos é que o Botafogo, pensando como o SAF, o John Textor, que é o dono lá da SAF do Botafogo, ele não abriria mão. Ele poderia abrir mão do jogador pensando em atletas mais jovens, porque o Júnior Santos já tem seus 30 anos e hoje o pensamento de SAF é trazer jogador com potencial de revenda. No caso do Atlético, o Júnior Santos pode até vir a ser negociado no futuro, mas nesse caso é para suprir uma ausência de Paulinho, por exemplo, que era mais jovem, mas aí é a questão técnica também que entra em ação.
o time tem que pensar na questão técnica. O Atlético precisa de um jogador decisivo, jogador acostumado a partidas grandes, jogador que chega para ser titular, que é o caso do Júnior Santos. Então, pesando a situação do atleta, se ele realmente falar ao Botafogo, tô querendo vir embora, quero ir pro Atlético, há a tendência de que haja um negócio. E o Coelho tá muito próximo. Pelo que eu pude apurar hoje, junto com o Henrique André, também com o Paulo Azeredo, eu tava vindo aqui para Orlando e a turma trabalhando também em Belo Horizonte. Estávamos aí numa apuração tripla, né? Com a reportagem da Itatiaia. É aquela situação final, viu, ô Rafa? Quando o time lá, o Atlético Paranaense, tá querendo um pouquinho a mais, tenta ali tirar alguma coisa no final da negociação, até porque o nome vazou, né? No fim de semana. Então, é a situação que não deve melar de jeito nenhum. Mas aquele ajuste final, o Coelho tá mais próximo. O Júnior Santos tem algumas questões ainda a serem acertadas, mas há também um otimismo, tanto da parte do jogador, quanto do Galo, que ele pode mudar mesmo do campeão da Libertadores para o finalista, o Atlético, o Júnior Santos, vindo aqui para Belo Horizonte, vindo para o Galo, para essa temporada de 2025. Essa não apresentação dele hoje já acendeu ainda mais essa situação, né? O burburinho aumentou depois dessa situação também, Rafa. Boa, Cláudio. 8h14. Deixa eu falar do Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, fica na rua Jaceguá e no Prado. O Paulo Roberto e toda a equipe do Sindeac, eles estão te esperando. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Ô Romano, mais cedo em off nós estávamos falando sobre a situação do Atlético Paranaense. Time de onde vem o Coelho, pra onde foi o Allan Kardec, inclusive já anunciado com a camisa do Furacão. Tá jogando agora, né? Ele está jogando agora, nesse exato momento, estava empatando em 0-0. Isso. Pelo Campeonato Paranaense. E é o segundo compromisso, né? O primeiro foi o clássico contra o Paraná, ele acabou vencendo de virada. E neste exato momento, vou até pegar aqui o resultado, tá 0-0, está 0-0 o jogo. Isso aí, 0-0, 15 minutos do primeiro tempo. Então, no jogo passado, 2 jogadores foram muito vaiados pela torcida do Furacão, né? O Coelho jogou bem. Para esse jogo ele não foi relacionado, justamente por estar em negociação com o Atlético. Mas o Diório, o atacante que fez o gol da vitória, inclusive, e o Zapelli, que pra mim é um baita jogador, um jogador novo ainda, de um potencial gigantesco, quando foram anunciados na escalação, foram vaiados pelo torcedor do Atlético Paranaense. Abre o olho nesse Zapelli aí, viu, Galo? Fica a dica aí, um jogador que conversei com o Romano sobre ele em off, e não foi hoje, né, por conta dessa notícia que você trouxe, já tem mais tempo, mas o Atlético precisando reforçar laterais, né, o Natanael vindo pra direita e o Atlético certamente à procura de alguém pra ser reserva do Arana, porque eu acredito que o Rubens ele será aproveitado na meiuca neste ano, viu, Rezendão? No treino aberto segunda-feira, né? Ele foi testado ali mais como meio campista. A gente viu, por exemplo, né? Quem teve lá acompanhou na segunda-feira o Scarpa mais centralizado, o Bernard jogando pelo lado do campo. Pelo menos foi o treino aberto à imprensa até aqui. Então o Rubens pode mesmo ser mais utilizado no meio campo, mas aí precisa de ter realmente, como vocês disseram, uma outra contratação para a lateral esquerda. Por enquanto, nesse primeiro momento, o Atlético está buscando mesmo o lateral direito, Natanael, que vem do Curitiba, e esses nomes pro ataque. O Cuca e o Vitor falaram até em 2 nomes, a apuração da Itatiaia é que seriam 3. Coelho, que já está muito próximo, não sei se eles já estavam contando ele como certo, mas o Júnior Santos seria uma outra possibilidade, e mais um nome, que esse aí está sendo guardado um pouco mais a 7 chaves. Já falamos do Soteldo, o Atlético demonstrou interesse, o Bruno Henrique, em outros nomes foram falados, mas nenhuma negociação mais avançada, pelo menos ao que se sabe neste momento, para esse terceiro nome do setor ofensivo do Galo. E a gente acabou de apurar também uma informação aqui, junto com o Paulo Azeredo, a situação do Alisson, atacante, que está com a seleção brasileira. Sub-20, o Alisson desperta interesse do Botafogo. Estamos falando do Galo podendo trazer o Júnior Santos do Botafogo. O Alisson
A informação que foi trazida hoje por colegas do Rio de Janeiro, do site do jornal O Globo, é que o Botafogo teria feito proposta ao Alisson. A apuração que nós fizemos no Galo, atenção, Rafael e Emerson Romano. A situação do Alisson, o Atlético, a diretoria da SAF do Galo, entende que Alisson é jogador para a Europa. Não pretende liberar o Alisson para outro clube brasileiro. Só se vier uma proposta a nível europeia. Mas o Galo, a princípio, não pretende negociá-lo com o Botafogo. Tô ciscando aí na área do Atlético sobre o Alisson foi o Zenit, né? O Zenit andou sondando né? Ele. Ele tem mercado lá fora porque ele é um jogador que ainda, para mim, eu acho que nas mãos do Cuca ele vai evoluir muito, né? E não é só achismo, é porque o Cuca, por exemplo, pegou o Bernard e chegou, inclusive, com o Dorival Júnior a escalá-lo de lateral direito. Uhum. E com o Cuca, ele se transformou em outro jogador. Basta você puxar pela memória aquela decisão do Mineiro de 2012 contra o América, que o Ronaldinho nem tinha chegado no Atlético ainda. Sim. E ele acabou com o jogo. O Atlético foi campeão e ele acabou com o jogo. Ele fez 2 gols, fez jogadas. Eu até brinquei com o Patrick, um abraço, Patrick, lateral direito, tá procurando ele até hoje, que não encontrou, porque ele acabou com o Patrick. Eu cobri o América, foi meu primeiro ano de cobertura do América, logo no início. E ele é um cara que tem, o Cuca, né? Tem esse poder de transformar um jogador. Então eu acho que o Alisson vai crescer muito com ele, que o Alisson vai ser um jogador potencializado pelo Cuca. E aí, o mercado lá fora gosta desse tipo de pontinha que joga invertido, que é atrevido. Basta ver que o Barcelona joga com 2, né? Rafinha e Amin Lamal. Não tô comparando o futebol deles não, tá, gente? Tô falando que joga com jogadores, que atuam com jogadores assim. O Manchester City foi buscar um ex-atleticano. Foi buscar o Savinho, que joga por ali. Já tinha uns anos atrás o Mahrez, o Liverpool joga com o Salah. Também é um cara que joga invertido pelo lado direito, caindo pro centro. Então, os clubes têm buscado esse tipo de jogador, o jogador bom no 1 contra 1, que quebra linhas, e o Alisson pode ser esse jogador. Então, eu, se fosse o Atlético, segurava aí. Agora, se o Botafogo sentar na curva também e falar assim, eu só libero o Júnior Santos se negociar o outro comigo, aí lascou, hein? Porque você abriria a mão de um atleta que pode render futuramente ao Atlético muita grana e que tem potencial, porque o Alisson, ele tem qualidade, é um diamante a ser lapidado, em troca de um jogador de 30 anos, igual o Cláudio falou, ele pode render uma grana ao Atlético numa venda futura. Mas aí é um exercício de futurologia pura, é achismo puro, não dá pra garantir nada. Aí, se pedisse a liberação do Alisson, aí eu já acho que não valeria a pena não, viu, Romano? Não, vale a pena não. Aí o atleta tem que falar assim, ô Texto, vem cá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você tá aí precisando de dinheiro, eu tô aqui com a grana pra comprar um jogador. A Alisson não. A Alisson é outro departamento. Por falar em dinheiro, Claudão, antes de voltar contigo, você tá precisando de dinheiro? Tem uma dica pra você. Antecipe seu saque aniversário FGTS no Banco BMG. É muito simples e sem burocracia. Não compromete sua renda porque não tem parcelas mensais e seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo 100% digital e sem precisar sair de casa. Chame agora pelo WhatsApp no 11 4002 7007 ou baixe o aplicativo do Banco BMG. Consulte condições no site bancobmg.com.br. Ô Cláudio, voltando a falar contigo, essa agenda do Galo, a chegada prevista para amanhã à noite, é isso mesmo? É isso mesmo, vamos passar aqui pro torcedor do Galo, inclusive pelas redes sociais, muita gente perguntando, né, torcedor do Galo daqui, querendo saber quanto que o Galo vai chegar. É o seguinte, a programação do Atlético, a delegação vai deixar o aeroporto de Confins amanhã, quarta-feira, às 11h10 da manhã. Então o voo está marcado para as 11h10 da manhã. E aí tem uma parada em Manaus. Em Manaus, esta chegada prevista para as 2h da tarde, 5 para as 2 em Manaus. Tem um abastecimento. Isso é muito comum, né, desses voos internacionais, dependendo da aeronave, né, como é um voo fretado, não tem autonomia de combustível até aqui Orlando. Então vai parar em Manaus, às 4h20 sai de
Manaus e a chegada prevista aqui em Orlando para as 9h20 da noite. Como temos 2 horas a menos em relação a Belo Horizonte, coloca aí 11h20 da noite, horário de BH. Até o desembarque, tem imigração, tem um processo todo de entrada no país. Os jogadores do Atlético vão chegar só durante a madrugada. A delegação vai ficar aqui no hotel Ritz-Carlton, Orlando, e vai treinar o Atlético no CT do Orlando City, que é o adversário do Galo no segundo jogo aqui dessa semana, né? Na Inter&Co Soccer Week, na FC Series. Então o Galo vai treinar na quinta-feira 2 períodos, ou seja, o Galo continua na pré-temporada, né? Hoje treinou 2 períodos, amanhã é o dia dedicado à viagem, mas quinta-feira 2 períodos, na sexta-feira já é véspera do jogo, vai ter um treino à tarde, também no CT do Orlando City, e no sábado o Galo vai no estádio do Orlando City, lá no Inter&Co Stadium, onde vai enfrentar o Cruzeiro, mesmo estádio do jogo de amanhã, né? O Cruzeiro enfrenta o São Paulo amanhã, a Itatiaia transmite, e no sábado também tem o clássico, 5 da tarde, o Galo contra o Cruzeiro. Deixa eu dar um recado pra você agora da Clínica Alphaman, aqui direto de Orlando, hein? Amigão, você tá meio desanimado aí na hora H? A Clínica Alphaman tá pronta pra te receber, tem mais de 10 anos no mercado. A equipe do Dr. Carlos Pacheco, hein? Pra dar show na hora H, sucesso na cama, é com a equipe do Dr. Carlos Pacheco, consulta especial para ouvinte do Bastidores, no 2526-7676, 2526-7676. Então o Galo chegando amanhã, bem à noite, e aí a turma daqui de Orlando, já temos aí mais de 20 mil ingressos vendidos pro clássico de sábado. Então é casa cheia nesse clássico histórico, né, Rafa? O primeiro clássico nos Estados Unidos, Galo e Cruzeiro, e a Itatiaia vai fazer história também com a transmissão do jogo em áudio e vídeo, com imagens no sabadão, todo mundo ligadinho na Itatiaia, né? Pode Rafa ter certeza disso, viu, Rezendão? E a turma tá ligada em peso, já acompanhando as notícias. O Léo Batista, que não é aquele da TV, mas tá ouvindo a gente. O Sérgio Japão, que já desceu. Ele já desceu pra Orlando. Não vou cantar a música, descendo. Não. Essa música. Vai descendo. Eu tô com pavor dessa música, viu, Romano? Também. O senhor conheceu há pouco tempo e... né? Não, né? Deixa pra lá, né? Pula. Pula. Mas ontem na mesa do Galo, a gente registrava o pessoal da Carolina do Norte, Charleston, de North Carolina, descendo já pra... Literalmente descendo. Literalmente descendo, né? Porque indo pra Orlando para ver o Atlético jogar. É uma situação de que tem muitos mineiros, né, que estão vários anos morando lá e que às vezes não tem como vir, né? Porque lá você trabalha 3, 4 empregos de uma vez, né? Lá Como é que você tira férias de 3, 4 empregos juntos? Sangue nos olhos lá, né? E aí é a oportunidade de ver o time do coração, né? De ver o Atlético, de ver Hulk e companhia. Então vai ser 2 jogos, né? Vão ser, né? Não só, não. 2 jogos ali interessantes para esse contato do atleticano com o seu clube do coração, né? Ô Rafa, você sabe que eu já estive no estádio do Orlando City, a Itatiaia já transmitiu o jogo lá do Galo, né? 2018. Rapaz. O Atlético perdeu pro Glasgow Rangers da Escócia. Foi 1-0 o jogo, mas podemos dizer que o Atlético que veio aqui naquela oportunidade foi um Atlético C. Porque o técnico, por exemplo, nem era o técnico da época, o time principal do Atlético. O Caio Zanardi foi o técnico. O Vitor, por exemplo, que hoje é diretor de futebol do Galo, fazia parte do elenco, mas nem veio. O goleiro foi o Cleiton, eu tô pegando a ficha do jogo aqui. O Cleiton hoje do Bragantino foi o goleiro. Nesse time, viu, Rafa e Romano, tinha o Mansur de lateral esquerdo. Tinha o Leleu. O Pablo, aquele que depois jogou no América. Atacante. No América virou lateral junto direito. com o Thales. Exato. Tinha o Adilson, que acabou tendo a carreira mais curta, né? Com um problema cardíaco, o volante Adilson. A gente tava lembrando dele ontem. Tava aqui também. A gente tá lembrando dele ontem, uma entrevista pro grande Roberto Abras. Ele fez uma pergunta aqui. E aí o Adilson... Não entendeu nada, você poderia né? repetir? Abraço ao grande Abras. Eu tava aqui, viu, Rafa, nesse jogo de 2018, foi no dia 11 de janeiro de 2018, naquela oportunidade, estávamos aqui, eu, Caixa, a equipe da Itatiaia,
foi 1-0 pro time do Glasgow Rangers aos 22 minutos do segundo tempo. O time do Galo até não jogou mal naquele jogo, não. Teve bola na trave no início da partida. Foi a vez que o Galo esteve aqui já no estádio Inter-Icó Stadium, que é o palco do jogo, o estádio do Orlando City, aqui na capital, na Flórida, aqui em Orlando. Então, o Galo, mas desse elenco ninguém jogou por aqui, vai ser novidade para todo mundo. O Clube Atlético Mineiro já esteve aqui, mas naquela oportunidade não veio com o seu time principal. Agora não, né? Agora o Galo vem com suas principais peças para esse jogo aí contra o Cruzeiro e depois o Orlando City. Vamos ver o que faz o Cuca, né? Porque o primeiro jogo do Cuca, eu tô tentando pensar aqui que ele pode fazer no time, mas pelo que mostrou naquele treino aberto, o Cuca não é de fazer improvisações, ainda mais nesse início de ano. Para mim ele vai com o Lianco na zaga junto com o Alonso mesmo, Saravia e Arana. Ali no meio campo ele pode escalar ou o Otávio ou o Fausto Vera como primeiro volante, segundo volante o Alan Franco, o Scarpa de armador. Pode ser que ele coloque o Bernard aberto por um lado, o Hulk é garantido. E aí tem mais uma vaga em aberto, né? Como saiu o Paulinho, vai o Deivinho, vai o Davidson, ele vai de uma outra forma. Vamos ver como pensa o Cuca, mas não tem muita dúvida em relação a esse início de trabalho do Cuca. Eu acho que ele vai fazer o simples, o arroz com feijão nesse clássico de sábado, viu, Rafa? Eu também acho que ele não vai inventar muita moda não, viu, Romano? A gente até debateu esse provável time do Atlético, fica a dúvida quem será esse outro volante ali no meio. E o Scarpa, sem sombra de dúvida, centralizado, né? Uma coisa que chamou a atenção, a fala do Cuca, ele não gosta de jogador improvisado. Ele não gosta desse negócio, é cada um no seu quadrado. Uhum. Então o Rubens vai ter chance na posição dele, ele pediu isso. O Scarpa não vai ser mais secretário de lateral, vai jogar na dele ali no meio, onde ele rende muito mais. E aí, eu acredito num time que não vai fugir disso não, tá? Agora, esse outro homem... Ele poderia até, né, Romano? Colocar ali o Rubens junto com o Scarpa na armação, Bernard e Hulk no ataque. Sim. Seria um 4-4-2, porque ele pode até colocar o Bernard aberto, né? Mas e do outro lado? Ele não tem tanta opção hoje, tanto que o Galo tá buscando no mercado jogadores. Coelho é jogador de beirada, o Júnior Santos também. Mas hoje no elenco não tem muita opção, até porque o Alisson não tá, né? O Alisson tá com a seleção nesse momento. E o Palácio também ainda não eclodiu, né? O Palácio não... Tá pra sair, tá pra ir nessa negociação com o Coelho lá no Atlético Paranaense. Então, vamos ver se ele até vem aqui pros Estados Unidos, né? Pode ser que nem venha. Então, assim, eu acredito que pode ser esse tipo de formação, porque a gente sabe que o Cuca gosta de 2 jogadores abertos. Ele não tem esse jogador. Então, ele pode fazer uma... Será que vai com o Hulk e o Davidson de centroavante? Eu acho que vai. Pode ser. Acho que vai com o Deivinho, que ele gosta do Davidson, ele que levou o Davidson pro Palmeiras, inclusive. Acho que ele vai com essa dupla aí sim, vai apostar no início nessa dupla, até a chegada, óbvio, dos atacantes que o Atlético está buscando aí. Vamos ver como será esse primeiro time do Atlético na temporada 2025 e à espera de reforços também. Os reforços, caso sejam anunciados essa semana, acredito que não há expectativa de que eles estejam à disposição para esse primeiro jogo contra o Cruzeiro não, né, Rezendão? Talvez só para o jogo contra o Orlando City, né? É difícil, né? Porque o Atlético já vem amanhã, tem jogo sábado. Se por um acaso, né, algum jogador acerte com o Galo, o Coelho, por exemplo, tá mais próximo, nem foi relacionado hoje pro jogo lá do Atlético Paranaense, vocês falavam há pouco. Se acertar, pode vir. Na semana que vem, aí teria alguma possibilidade para esse segundo jogo contra o Orlando City, porque de um jogo para outro é uma semana, né? De sábado a sábado, aí o Cuca tem tempo para montar o time. Vamos ver, né? O que ele vai pensar. Ele tem detalhes aí realmente pensando, né? No Atlético, não só para esse torneio. O torneio é importante para esse início de ano do Cuca. Todo mundo quer ganhar, ainda mais um clássico, jogos aqui no exterior. Mas, de qualquer forma, eu creio que para sábado, muito dificilmente, hoje já estamos aí com o Atlético viajando amanhã, dificilmente algum reforço vai chegar para jogar essa partida do sábado contra o Cruzeiro. Então, estamos aqui no aguardo do Atlético, já sentindo esse clima aqui de Orlando, e vamos trazer ele durante toda a semana para o torcedor atleticano.
essa aproximação também do Galo aqui com os torcedores da América do Norte, muitos mineiros que moram por aqui, que ouvem a Itatiaia diariamente. A gente vai trazer também, lógico, essa proximidade aí dos ídolos, dos jogadores do Atlético com a torcida aqui, tá certo? Fechado, Rafa? Cláudio Rezende. Rafa, Oi. Essa questão aí que o Cláudio está dizendo dos reforços, se a gente pegar o momento dos que podem chegar, eu diria para você que quem pode chegar e jogar, por exemplo, a segunda partida lá é o Coelho. Por quê? Ele já estava treinando na pré-temporada do Atlético Paranaense. Ele jogou, inclusive, domingo passado, no clássico contra o Paraná Clube. Ele não está relacionado e não está jogando a partida de hoje porque está negociando com o Atlético. O Natanael vinha treinando no Coritiba. Então, mas eu acho que ainda demanda um tempinho. Agora, o Júnior Santos, você esquece. Se ele for contratado, você esquece. Ele só voltou hoje. Nem voltou, né? Nem se representou, né? Não falando assim, o Botafogo voltou hoje. Ele nem isso. Boa.